Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje esse episódio aqui do YangCast vai começar diferente, que, rapaz, eu tô com um convidado aqui, que esse convidado, como diria, é barril, como diz aqui na Bahia. Seja bem-vindo para mais uma entrevista aqui do YangCast Tour. Eu estou aqui muito feliz por estar em mais um episódio com você acompanhando. Eu imagino quanto você deve estar feliz de ver esse povo baiano, que é um povo abençoado, um povo caloroso, receptivo, passando aqui pelo YangCast Tour. Está sendo muito legal fazer esse projeto, nós vamos dar continuidade, ainda temos mais estados para fazer, né? O povo de Minas, o povo de Alagoas pede muito o YangCast, Pernambuco, nós estamos chegando com a tour desse podcast maravilhoso, que é o podcast que mais viraliza cortes no Brasil. Se você não é inscrito no canal, já clica em se inscrever, ativa as notificações e também siga a gente lá no Instagram, que a nossa produção vai deixar aqui para você, que aí você consegue clicar no QR Code e ao clicar no QR Code você vai ser direcionado para o nosso Instagram. Olha esse convidado barril que eu tô aqui hoje, hein? Hoje eu vou bater um papo com ele, que faz parte da Comunidade Esperança, é o pai da Rafaela e do Caleb, esposo da Jana Nazireu, já mandar um abraço pra Jana, Deus abençoe sua vida, nascido em Serrinha, ele tá aqui hoje em Feira de Santana, mas ele nasceu em Serrinha. É um cantor que tem abalado o Brasil, é um cantor que através das suas canções tem chegado a diversos lugares, levando a palavra de Cristo, o evangelho, o reino, e isso é extremamente importante. Eu estou aqui com ele, que já me deu até, produção, uma dica aqui de uma muqueca top aqui para me comer em Feira de Santana. Meu amigo Sandro Nazireu, seja bem-vindo ao YangCast, meu amigo. Yang. Deus continue te abençoando sempre, bem-vindo à nossa terra maravilhosa, e a muqueca está de pé hoje ainda, viu? Vambora, ó, essa muqueca, muqueca assim, aqui na Bahia, muqueca é um sucesso. Isso, e é tão sucesso que reverbera lá em São Paulo, que todo mundo lá fala da muqueca baiana. Isso, todo mundo que vem aqui eu tenho que levar lá no restaurante, aquela muqueca casinha na panela de barro, é uma coisa linda e maravilhosa, coisa que só se encontra na Bahia, né, meu amigo? É só Bahia. Fala comigo, Sandro, como Diga, é que você filho. Tá, meu amigo? Como é que tá? Tô muito bem, melhor agora agenda? falando com você aqui, na presença do Senhor, isso é lindo. Quero já de antemão agradecer esse momento incrível de poder estar aqui contigo, compartilhar um pouquinho da nossa vida e que, acima de tudo, de qualquer coisa, essa nossa conversa chegue para alcançar o nosso povo que está nos ouvindo. Amém, meu amigo. Sandro Nazireu, que é uma pessoa, assim, muito iluminada, né? Ele chega contagia, é uma presença que é bom de ter perto, e eu fico muito feliz cada vez que eu recebo um convidado assim. Sandro, fala pra gente como que está aí essa... eu vi no carro ouvindo as músicas, né? O Jaziel colocou todas as músicas do Sandro pra ouvir. E, cara, como está sendo aí essa vida? Como que você tá fazendo pra conciliar show aqui, atende agenda, igreja, família? Meu amigo, essa gestão do tempo é algo importante na nossa vida. Termina não sendo fácil porque você não consegue atender a tudo e a todos, e ligado a todo o processo de agenda também, como você falou, tem a família incluída nesse processo todo, que é muito importante. Então, eu sempre gosto de basear a minha vida lá em Eclesiastes 3, né, que diz que há tempo para todas as coisas. Então, eu procuro o máximo gerir bem o meu tempo para que eu possa conseguir suprir, na verdade, todas as necessidades. Não é fácil, sabe, Yang? Mas a gente se esforça e com a sabedoria de Deus a gente chega lá. E qual é o segredo que você... Eu já queria pegar nessa veia. Qual é o segredo de equilibrar? Como você orientaria outras pessoas a saberem equilibrar a sua vida para que ele seja bom, né, ali mediano em todos os níveis, ao invés de ter um que é muito bom, o outro lá embaixo? Como que você aconselharia? O equilíbrio é a base de tudo na nossa vida. É importante você ter o seu momento protegido em Deus e com a sua, exemplo, família. É algo que você não pode trocar em nenhum momento por algum outro tipo de situação. Família é algo importante. Família em primeiro lugar. Que a gente está ali em primeiro lugar. Sandro, quer dizer que você vai estar sempre junto com o seu filho, com a sua esposa? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma presença. A exemplo, eu mesmo viajo muito. Eu sempre falo para o meu filho, para minha esposa, eu posso estar distante, mas ausente nunca. Então, para mim, esse é o segredo de um pai. Às vezes o pai ele está dentro de casa, mas ele está ausente. E às vezes ele está fora, trabalhando, na sua lida, no seu dia a dia, mas ele sempre está presente.
Então, para mim, esse é o segredo em se tratando de família. Que família é a base de tudo na nossa vida. Sem ela, é o que é a maior instituição que Deus tem aqui na Terra, é a família. Então, é uma responsabilidade de um homem, independente de qualquer coisa, seja ele lá caminhoneiro, seja ele médico, seja ele que trabalhe dentro de casa, ele está sempre presente. A presença do homem, do pai, do marido em uma família é algo importantíssimo. É crucial, então, que haja esse pensamento, né? Exatamente. Estar próximo da família, fortificar a sua família. Perfeito. Ser presente seria basicamente isso. Exatamente. Porque o que é que acontece? Por que eu digo, eu falo muito essa questão da distância? Porque eu não sei a realidade de todo cidadão. Sim. Tem gente que consegue ter um dia a dia de sair para trabalhar e todo dia à noite ele está em casa no mesmo horário. Já tem outros que é caminhoneiro, já não consegue isso. Outro dá plantão. Então, não podemos usar essa parte como um padrão. Por isso que eu falo do distante até que sim, mas ausente nunca. Então, você pode estar presente com a sua família o tempo inteiro. Como eu te falei mesmo, nesse instante mesmo, saí, foi uma luta, a oportunidade que eu tenho, fui deixar meu filho no treino e vir para cá correndo, eu só tinha um pouquinho de tempo. Aí já falei para minha esposa, eu vou colocar o telefone no modo avião, aí você já dá uma assistência a Caleb e a gente vai gerindo esse tempo juntos, nós vamos combinando. É importante também você combinar com a esposa, com o filho, e às vezes você não consegue. Meu filho mesmo e minha filha, às vezes, era dia das crianças e eu estava viajando. Aí eu falava, olha, você tem 2 dias das crianças. 2 dias. O dia da criança normal e o dia que o papai chegar. Então, eu vou adaptando. O seu domingo pode ser na segunda-feira. Então, isso é o tempo. O tempo é algo assim incrível na vida do ser humano. Então, a gente não estando preso a situação, mas sim entendendo o nosso tempo na vida e de vida, aí você consegue viver bem. A melhor coisa é andar no tempo do Senhor. A melhor coisa é andar no tempo do Senhor. Nesse contexto assim, Sandro, isso que você falou eu achei interessante porque de fato a família ela é importante. E você acredita que a família ela é o inimigo número 1 de Satanás? Você acredita que de fato Satanás ele quer acabar com as famílias? Eu não diria que a família é o inimigo, mas diria que Satanás é o inimigo das famílias. Sim. Sabe? Porque se ele destruir a família, ele destrói tudo. E uma das coisas que ele muito quer fazer é tirar essa sensação de paternidade ou de filiação do próprio filho. Então isso é um problema muito sério. A família, essa base que incomoda muito o inimigo, incomoda demais, porque ele sabe que se ele destruir a família, acabou tudo. Porque na imagem da família do pai, nós temos também a imagem de Deus na nossa vida, sabe? E um filho crescendo, sabendo que ele é filho, que ele tem um pai, além de um pai, que ele tem um pai no céu, no coração, que é Jesus Cristo de Nazaré, isso é incrível. Mas se ele não tem essa filiação, ele não entende o que é ser filho, sabe? Como é que ele vai conseguir entender que ele tem um pai todo-poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré? Então, se o diabo destruir isso, já sabe que acabou com a humanidade da Terra, mas não vai conseguir não, porque família é projeto de Deus e vai ser tudo lindo na presença do Senhor. Ou seja, a gente pode crer sim que de fato, a todo momento, o inimigo ele tenta de diversas formas lutar contra a família. E como fortificar? Como que uma família ela pode se fortificar espiritualmente? Espiritualmente, oração é a base de tudo. Legal. E eu acredito muito no diálogo. Muito no diálogo. Que a oração termina sendo um diálogo, na verdade. Sim. Então, é importante não deixar nunca, falando já de casal, né? Nunca o sol se pôr sobre a nossa ira. Eu sempre, graças a Deus, com minha esposa, claro, brigas tem, confusão tem, discussões tem, mas a gente sempre conversava, nunca deixava o sol se pôr. Então, isso é importante. O diálogo, para mim, em uma família também é a base de tudo. De estar ali orientando os filhos, conversando o tempo inteiro, esposa, marido, e aí por aí a gente vai seguindo. Isso é para mim importante e eu converso bastante. Eu gosto de conversar e eu sinto. Ontem mesmo parei para fazer reunião de família lá em casa, para a gente conversar e alinhar as coisas e termina saindo todo mundo feliz, porque aí você consegue blindar, né?
Sim, se você deixar a sua casa forte, você sempre vai ter um Exato. lugar para Ai, onde voltar. maravilhoso, sempre. É incrível, fica doido pra voltar pra casa. Sandro, um outro assunto também que é extremamente Uhum, interessante, que ele é muito falado hoje em dia, é uhum, justamente sobre a política na igreja ou a política para a igreja. A gente, durante muito tempo, uhum, nós aprendemos, né, de certa forma, de que o cristão ele não tem que se envolver com política, que política não é um bom caminho. uhum, Esse pensamento foi que muitas vezes fez a igreja sofrer muitas coisas, muitas leis uhum. que vinham contra as igrejas, muitas coisas que era montado e não favorecia a igreja, justamente por quê? Porque a igreja pensava: "Ah, não tem que se envolver com política." Entendi. Com o passar do tempo, a gente viu que a igreja acordou contra isso. Uhum, Com o passar do tempo, a gente percebeu que os pastores começaram, de uhum, fato, a indicar políticos. Com o passar do tempo, a gente percebeu que diversas pessoas, diversos cristãos começaram a representar a igreja na uhum. política, e isso colaborou com muita coisa em favor da igreja, que hoje, a gente pode dizer isso, é um braço, é um pilar Uhum, no país quando o assunto é o projeto social, quando o assunto é recuperação de um cidadão. Porque perfeito. ninguém mais faz como a igreja faz, a recuperação de conseguir pegar um cara que é um Entendi. traficante, o cara que é Uhum, um ladrão, pregar perfeito. o evangelho de Cristo para esse cara, transformar a vida dele e fazer dele uma nova criatura. Então Entendi. a igreja ela faz esse trabalho. Uhum. Primeira coisa, qual é a sua visão sobre a importância, sim, do cristão entender que é interessante a igreja ela estar em volta da política? Esse assunto é um assunto bastante delicado e muito importante também. Uhum, Parabéns por tocar nesse assunto. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo é importante se encarar isso de forma mais séria, porque, como você falou, a partir do momento que a igreja tira um cidadão ali das drogas, isso termina sendo um benefício para a própria sociedade, para o uhum, governo, para as pessoas e para as famílias. Então vai ter menos drogas na cidade, menos crime, por aí vai. Mas assim, eu quero entrar um pouquinho aqui, já que você deu essa deixa, sobre a situação atual que nós estamos em nosso país. uhum, O cidadão, quanto cidadão cristão, ele tem todo o direito de poder sim estar inserido na política. Mas tem que se tomar o cuidado para que as coisas não se confundam. A política partidária junto com a igreja. Igreja é igreja, não é isso? uhum. Política é política, mas nós, como cidadãos, temos que estar inseridos para poder fazer a diferença em todas as áreas, e a política é mais uma dessas também. Então, por isso que tem que se tomar esse cuidado, que às vezes nós sofremos muito isso lá atrás, quando um cristão cidadão, quando ele entrava na política, já imaginava logo que todo mundo quer roubar e que é coisa do diabo, aquela coisa toda, por falta de conhecimento. Mas você vê que, ultimamente, quando cristãos e a igreja em si começou a se posicionar, a gente já começa a ver uma mudança no nosso Brasil, certo? Mas, pelo outro lado também, Yang, termina abrindo uma brecha para que venham alguns aproveitadores, né, se aproveitar da própria igreja para dali desenvolver uma política partidária. Isso é perigoso. Então, eu acredito sempre o seguinte: o ponto de equilíbrio é a base de tudo. E eu estou lhe falando porque, por experiência própria, eu Sim, acabei sim. de entrar agora em um processo político e eu pude entender tudo que está por trás dos bastidores da política e dos bastidores da política na igreja. São coisas diferentes. Ah, então existe. São Ah, coisas legal. Dois diferentes, pontos. Sim. exatamente. Eu sou um cidadão, sou cristão e estou envolvido na política, é uma coisa. Agora, a política dentro da igreja, aí são coisas totalmente diferentes. Aí, nesse ponto, eu já não concordo. Não Uhum. concordo, entendeu? Então, por exemplo, essa política que eu passei aqui agora foi algo latente. Eu pude ver o quão distante, às vezes, nós estamos da compreensão e do amor para com o próximo. Uhum. Eu mesmo saí como candidato a vice-prefeito aqui na cidade de Feira de Santana, e para mim foi um choque quando o meu pastor soube que eu não estava no partido o qual agradaria a ele. E aí ele chamou todos os oponentes para cima do altar e declarou praticamente guerra contra mim.
E aquilo dali me expulsou da igreja de forma pública. Então, isso foi algo assim muito chocante, mas eu parei assim e eu refleti, eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Sabe? Porque aquilo foi respondido com muito ódio para mim, veio com muito peso. Aí foi quando eu parei no sofá, eu sentei assim, e o Senhor foi claro comigo e disse, olha, a gente só dá o que tem. Eu procurei tudo dentro de mim para tentar até me chatear com aquilo, mas não conseguia. E ali foi o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Vai te ferir, mas apenas ame. Uau. E aí eu pude refletir o quanto é importante a gente amar as pessoas. E isso que o meu pastor fez comigo, em nenhum momento eu briguei com ele, eu xinguei, fui para cima, nada disso. Eu só disse, saiu até uma canção, né, que diz, eu sou isso aqui, amor, até para quem joga pedra em mim. Eu sou isso aqui, amor, até para quem joga pedra em mim. Quero o bem, até de quem me deseja o mal. Foi assim que aprendi com meu Pai Celestial. Uau. Nasceu dentro de um momento onde eu estava sendo praticamente excluído. Praticamente não excluído. É uma pressão. Destruído, eu entendi a dor do excluído. Eu entendi a dor do que sofre perseguição. Eu não conhecia essa dor. E aí eu parei do lado de cá e eu falei, meu Deus do céu, é isso que nós estamos sendo para aquelas pessoas que não concordam com a gente? É isso que nós estamos sendo com aquelas pessoas que não pensam do mesmo jeito? Essa posição está diferente. E aí foi quando Deus foi claro comigo, a gente só dá o que tem. Então eu entendi, não, meu pastor no momento ele não tem esse amor para me entregar. Então eu vou ter que compreendê-lo, eu vou ter que entender que ele não tem isso para poder me entregar e mesmo assim amar. Porque quando você ama, você se protege e você protege também. E aí o telefone tocou. Um outro pastor que não tinha nada a ver. Esse eu posso falar o nome, que foi o pastor Neto da Comunidade Esperança, que disse, filho, só estou te ligando para dizer que eu te amo. E aquilo foi incrível. Eu pude entender verdadeiramente que a gente não consegue refletir o amor de Deus em nossa vida se não for com o próximo. Não dá para eu pensar no amor de Deus somente na igreja, cantando, levantando as mãos, tudo isso. Então, eu sofri de forma clara esse ataque. E aí o Senhor acalmou meu coração, me tranquilizou e hoje eu sigo na paz do Senhor, vivendo nesse amor. Então, eu acredito que o que a gente tem que buscar, voltando aqui para o processo da política, buscar na igreja é a transição de paz e amor entre a política e a igreja. E jamais colocar a política partidária acima desse amor. Jamais colocar a política partidária acima dos princípios de Deus. E, infelizmente, tem muitos pastores fazendo esse tipo de coisa. Aí eu peço, mesmo a gente sabendo isso, meus irmãos, vamos amar, independente de qualquer coisa. Eu tive uma experiência. Pouco tempo eu fui na Europa e chegou lá no Coliseu e eu fui tirar uma foto sorrindo assim. Aí eu parei assim, falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Por que eu estou sorrindo nessa foto? Eu olhei para aquele Coliseu, ali foi o palco de muita tristeza, de muito sofrimento, de muita derrota. Como também foi o palco de muita alegria para aqueles que estavam perseguindo. E quem estavam sendo perseguidos eram os cristãos, muitos deles eram mortos. Mas essa morte causava alegria nos que estavam promovendo aquilo. Aí eu vejo hoje, alguns momentos, alguns pastores, algum posicionamento da igreja está invertido. Nós saímos da posição de perseguidos para ser perseguidores. E isso é triste, mas causa uma certa alegria, sabia disso? Então, é momento da igreja parar e decidir amar, independente se é preto, branco, se é de direita, se é de esquerda, se é homossexual, quem for, apenas
ame. E a gente só vai conseguir refletir esse amor de Deus abraçando o próximo. Dizer, eu estou aqui com você, independente do que você seja. Se você é preto, se você é branco, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, qual a sua posição partidária, se está sujo, se está limpo, eu te amo e acabou. Vamos decidir amar, não vamos esperar sentir esse amor. Vamos decidir amar e a gente vai para cima. Eu quero ver não mudar o nosso Brasil. Yes. Com esse amor de Deus. Cara, eu fico pensando assim, você falou algo que eu achei muito interessante, que é a questão da diferenciação, né? Então você tem a política e tem a política na igreja. Qual é a diferença? Explica pra gente entender qual é a diferença da política praticada em si e a política na igreja. Pronto. A política em si, você como cidadão, o direito cívico que você tem, ou de sair candidato, ou de votar em quem você quiser votar. Claro que você vai estudar e vai ver em quem você vai estar votando. Sim. Isso aqui é um processo. Nós não temos como viver sem isso. Nós somos um ser político. A política dentro da igreja é quando os líderes em si começam. Primeiro, se você não pertence ao partido A ou B, automaticamente você já é excluído daquele local. Pasme, acontece, porque aconteceu comigo. Ponto 2. Candidatos que a igreja fecha um acordo ali com aqueles candidatos, recebe, o pastor chega a receber dinheiro por isso. Então, ninguém mais, nenhum outro candidato pode se aproximar de nada ali, porque ele já está fechado com aquela igreja, sabe? Então, e políticos que eles trabalham para aquela denominação. Ele é da igreja Y, ele entra para trabalhar, para poder fazer favor somente para a igreja Y. Ele não entra para poder fazer um trabalho realmente sério, tá entendendo? Então tem essa grande diferença. E ali você vê muito... vou resumir para você. Pronto. A política é a política pura que existe e nós temos que estar nela. E a política na igreja, a igreja passa a virar um curral. Isso é o fato. A política, isso é interessante. A política, quando está inserida na igreja, a igreja passa a virar um curral. Passa a virar um curral, entendeu? Um curral eleitoral. Muitas igrejas hoje, muitas, estou falando que eu vivo isso, são um curral eleitoral, sabe? Isso é um problema seríssimo. Mas eu acredito que as pessoas em si estão passando a ter conhecimento, a ter entendimento, a ter coragem de exercer a sua função e dizer, opa, peraí, mesmo que aquele pastor esteja forçando eu votar em candidato X, dizendo que se eu não votar nele eu vou para o inferno, deixa eu olhar a Bíblia aqui. A Bíblia fala alguma coisa em relação a isso? Não fala nada, entendeu? Então, o direito que ele tem. Mas isso, infelizmente, Yang, tem acontecido e eu tenho orado para que, em nome de Jesus, isso pare e a gente consiga fazer essa transição de paz e de amor entre a política e a igreja. Porque igreja é igreja, política é política. Nós não devemos misturar essas coisas, mas como cidadão, entendeu? Cristão, nós temos que estar inseridos nesse cenário para poder fazer a diferença. Sim, nós não dependemos, né, da política, mas precisamos dela. Precisamos, claro, é importante. Se você não colocar uma pessoa boa para cuidar, como é que vai ficar isso? Porque também diz a Bíblia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quer dizer, é importante o meu voto, ele tem uma força também de decisão na minha nação, na minha cidade, na minha casa, na minha família. Então é importante você colocar pessoas, não vou dizer somente temente a Deus, mas seja temente a Deus, que tenham princípios e que tenham também a capacidade de saber gerir uma cidade, um estado ou um país. Cara, esse ponto é muito interessante. Quando você falou algum tempo atrás, você disse assim aqui, que o cristão, ele precisa analisar a Bíblia, analisar as escrituras, ver o que a Bíblia diz, e sempre que ele for votar, ele tem que ter o quê? Qual é o critério que um cristão ele deve ter para escolher alguém, um candidato? Ó, eu vou votar nele por esse critério. Primeiro, além da oração, claro que Deus vai lhe dar a direção, é muito importante você realmente estudar e pesquisar a vida daquele candidato ou daquele partido. Ler é algo importantíssimo. Tudo, tem muito portal de transparência aí, que você pega, você vai votar um deputado federal, por exemplo, olhe lá quantas vezes ele já foi
quantas faltas ele tem, se ele está realmente presente ali, qual o papel que ele desenvolveu, votou a favor de quê, contra o quê. Só não vá se basear, pelo amor de Deus, pelo que você vê na internet. Você tem que buscar fontes seguras para que você realmente saiba se aquele candidato vai saber gerir bem a sua cidade ou não, porque a sua cidade está envolvendo a sua família. Se ele não cuida bem da sua cidade, sua família está no bolo. Então, quando eu falo nação, nação é família, cidade, estado, país e por aí vai. Então, é necessário, não vote porque o pastor disse que é para votar, pelo amor de Deus. Não vote porque, se eu não votar em candidato tal, eu vou para o inferno. O cristão nunca mais, não deve imaginar assim. O cristão ele tem que pesquisar, ele tem que entender e ele tem que dar o voto dele consciente. E eu vou até causar um pouquinho aqui na situação, independente se esse candidato é cristão ou não. Porque às vezes ele é cristão, mas ele não sabe governar. Nós temos muito isso. Então, é olhar realmente a capacidade daquele candidato, se ele tem como, se ele realmente representa a sua família ou não, se ele, enfim, tem várias formas de você entender. Se ele está apto, né? Se ele está apto, né? Isso independente se ele é cristão ou se ele não é cristão. Isso aí não é a base para a gente viver. Agora, claro, se ele é cristão, está apto, tem capacidade de tudo, tem como provar, por que não? Por que não a gente apoiar? Vamos apoiar pelo nosso povo, pela nossa gente, vamos trabalhar. Isso aí eu não vejo problema nenhum. Mas, acima de tudo, pesquisa, sabe, Yang? Pesquisar sempre. Acima de tudo, tipo assim, conhecer em quem você está votando. Isso, até porque exatamente. isso, você acredita que, por exemplo, votar na pessoa errada, isso pode influenciar no futuro? Totalmente. Quem ganha ou perde uma eleição é o povo. Uhum. Não é o candidato, é o povo. Se você elege uma pessoa boa, que sabe gerir bem a sua cidade, você vai sorrir. Uhum. Se você elege aquele que não vai gerir bem a sua cidade, que não vai ter os princípios de família, que é importante, que na votação você pode vetar uma coisa ou outra, vai gemer dores. Então, é importantíssimo. Se votou errado, quem perde é o povo. Se votou certo, quem ganha é o povo. Então, sempre lá na frente, não tem jeito não. Se votar errado, o próprio povo é que perde. Que perde. Você acredita que isso já meio que quase virou meio que cultural no Brasil? As pessoas, elas não buscarem antes de votar, não ir atrás da informação? Virou cultural. Eu mesmo, quando eu entrei no processo político, eu li tudo sobre a cartilha do PT, li tudo sobre a cartilha do PL, sabe? Eu pesquisei tudo que você imaginar, eu fui pesquisando e vendo. E às vezes quando algumas pessoas vinham conversar comigo, eu perguntava, você já leu tal coisa? Não. Eu digo, por que você já leu? Não, por que você fala isso? Entendeu? Uhum. Então isso é importante, a gente ter o conhecimento das coisas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas essa coisa que veio do Pix aí, não sei o quê, tudo isso. Eu fui logo pro meu contador para me informar. Eu falei, toda hora chegava uma informação, eu falei, meu contador, que é muito bom, graças a Deus, eu digo, meu amigo, sente aqui na mesa, me explique, mostra aqui como é isso. Aí foi que ele foi me mostrar, Sandro, fique em paz, fique tranquilo. Isso já acontecia há tempos, já vinha desde lá da terra, foi me explicando tudo direitinho, a forma como você segue, você paga seus impostos, você não vai ter problema nenhum, entendeu? Então não existia esse terrorismo que foi colocado, porque eu fui me informar. Como tem coisas que às vezes você pensa que é lindo e maravilhoso, é um grande problema. Então, a melhor coisa do mundo é você se informar ao máximo. Sim. De tudo. Sim. Agora, a gente vê que o Sandro domina bem quando o assunto é política. E assim, cara, você hoje canta, né? Tem a sua carreira, né? É o cara que tem a sua empresa, faz toda a sua correria. Como você pode descrever para mim os maiores desafios que o Sandro Nazireu já enfrentou em sua vida e como você fez para romper esses desafios? Ai, meu Deus. Olha, o meu maior desafio primeiro termina sendo o tempo, para que você consiga gerir bem esse tempo e aí não tem jeito, volta a família de novo, para que você consiga realmente dar uma atenção, estar ali junto, caminhando, todo aquele processo. Isso é importante. Outro desafio é você ter uma consistência de que verdadeiramente as coisas vão acontecer, você não desistir. Porque fica o tempo inteiro, sabe, Yang, na nossa mente.
para a gente desistir. Um exemplo, para mim mesmo foi muito difícil. Eu era catador de lixo, catava lixo para poder trazer comida para dentro de casa. Imagina um catador de lixo. E aí você chegar a 5 discos de ouro, de platina, daqui a pouco tá cantando, tá isso. Como é que isso acontece, sabe? Quando me perguntam, eu digo, primeira coisa é não desista. Não pare. Por mais difícil que seja a situação, não pare, não desista. Eu pensei em fazer isso em 2010, por exemplo. 2010 eu já estava assim, eu com minha esposa, casado, vivendo de música, que eu fui músico secular, né? Depois eu me converti, parei tudo, então eu passei a dormir no chão com ela. Eu, minha esposa, meu filho e a minha filha, a gente dormia no chão, lençolzinho no chão. Quando chegou em 2010, eu falei, Deus, eu já estou desistindo, eu não aguento mais essa vida. E a minha esposa sempre era cheia de fé, aí ela orava. Aí às vezes eu parava, sabe, eu falava, Senhor, honra a fé dela, porque eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais fé. É quando eu vi um dia que ela abalou um pouquinho, eu falei, meu amor, ela falou o que foi? Eu falei, bora desistir. Não de Jesus, mas eu não, a música, a arte não tem chamado, não tá dando certo. A gente tá aqui vivendo no chão, dormindo desse jeito, nada acontece. Vamos voltar embora para a Bahia. Aí ela olhou para mim e falou, Tozinho, que ela me chama Tozinho, me chama até o Tozinho, vamos desistir, mas de Jesus, nunca. Só que tinha um detalhe importante. A última palavra não era nem minha nem de Jana, era de Deus. E aí o Senhor chegou com a providência em nossa vida. E nesse mesmo ano, 2 meses depois, eu estava recebendo meu primeiro disco de ouro. Então, quer dizer, se eu desisto, se eu paro, já estava pertinho. Então, esse desafio de você continuar não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu conheço a vontade de desistir, mas eu digo, não pare. Continue. Vai, segue, que a vitória vem em nome de Jesus. É basicamente aquilo, né? Eu conheço a vontade de desistir, mas também conheço a sensação de chegar. De chegar. Vale muito a pena. É igual a mesma sensação que eu te falei, que o que aconteceu comigo com o meu pastor. Ele me excluiu, ele me expôs publicamente por uma coisa que eu não cometi nenhum erro. Uhum. Então eu conheci a dor do excluído. Eu conheci a dor do que sofre acusações sem merecer. Mas tem um detalhe importante. Eu conheço o amor, que é o que mais vale na vida. É o amor de Deus. Ele me expulsou da igreja dele, mas não me expulsou da igreja de Jesus. Então, se você que está me vendo agora passou por alguma situação que foi excluído de alguma igreja, olha, tranquiliza o teu coração, que da igreja de Jesus jamais você vai ser excluído. Jesus não exclui ninguém. Ao contrário, ele ama. E ainda ama essa pessoa que ele excluiu. Olha que Deus maravilhoso. Sabe como é que é? E manda você compreender e amar, porque a gente só dá o que tem. As coisas de Deus é um negócio assim incrível, né? Então, é amor, filho. É amor. É amor. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr, não. Sim. Você acredita que, por exemplo, nós como igreja, né? Nós estamos sendo perseguidos ou estamos perseguindo? Boa parte está perseguindo. E, infelizmente, boa parte é prazeroso perseguir, sabe? Então, essa loucura que nós estávamos de, a igreja não pode ser perseguida, você descansa no Senhor. Se for perseguida, e daí? Vai fazer o quê? Vai mudar o quê dentro de mim, na sua essência com Deus, com Jesus? E se lhe matar, e aí? Vai fazer o quê? Morreu, é lucro. Mas, nos últimos tempos, é triste eu dizer que os valores estão invertidos. Saiu de uma posição de perseguido para perseguidor. Mas eu não falo isso aqui com crítica, com nada, porque eu também sou igreja, estou inserido nisso e apenas agora eu paro para refletir. Opa, peraí, estou errado. Não é assim não. Vale a pena eu voltar se fosse Jesus hoje. Né? Eu sempre digo, se Jesus fosse vivo hoje, dentro de hoje, vivo eu digo aqui na terra, como estaria? Como é que nós iríamos compreender Jesus no meio das prostitutas? De repente os líderes colocaram, ele estava na Cracolândia. Como é que a gente iria entender esse Jesus amando desse jeito? Eu acredito que na hora da votação, né, que lá foi com Pilatos para ver se matava Jesus e tudo, a gente mataria ele de novo. Só que tenho certeza absoluta que ele abriria os braços e dizer, pai,
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor verdadeiro de Jesus. A gente não consegue entender, não consegue compreender. As pessoas pensam que é porque você está sendo besta. Não, gente. Ama. Independente de qualquer coisa, o amor é compreender, é você decidir, você fazer. Eu falo porque eu passei por isso, eu nunca tive tão próximo de Deus no momento que eu fui tão perseguido na minha vida. Então vale a pena sim a gente amar, vale a pena sim a gente cuidar, vale a pena a gente se entender. Eu acredito, sabe? Eu acredito que nós vamos chegar a esse nível. Vai valer a pena e vale a pena, eu acredito. A gente vai chegar nesse nível com fé em Deus. E Sandro, hoje você é um cantor, né, nacionalmente conhecido, mas eu queria voltar agora, pegar entrar na máquina do tempo e voltar lá atrás, lá no começo do Sandro, quando você ainda era um adolescente. Como foi a sua adolescência, a sua juventude? Como que você começou a despertar assim, esse dom para cantar? Para cantar, na verdade, primeiro foi para tocar. Tocar? Né? Porque assim, caixa de papelão. O começo de todo cantor. Eu catava lixo, né? Para poder. Eu catava o que no lixo? Eu catava ferro, alumínio, cobre, papelão, e aí levava para pesar, para poder ali fazer um dinheiro para levar um alimento para dentro de casa. Isso eu deveria ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. E aí, às vezes, eu pegava aquelas caixas de papelão e fazia uns tamborzinhos e ficava. Então, ali já iniciou a minha vida na música, né? E aí, depois, com o tempo, eu sempre fui me apaixonando, eu gostava de desenhar, aí tinha teclado, eu desenhava os teclados na cartolina, e eu aprendi a tocar teclado em um teclado de cartolina. É meio louco isso. Eu desenhava as teclas certinha, preta, branca, tudo direitinho. E aí eu vi a escala, eu não lembro, numa revista que eu achei no lixo também. Tinha lá a escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí eu vi e falei, peraí, o teclado se repete. Depois da oitava, ele só faz se repetir. Olha, e ali eu comecei a estudar o teclado de cartolina. Não saía som, não saía nada. E aí, aos 18 anos, mais ou menos, eu tive condições de comprar um tecladozinho pequenininho. E aí eu virei tecladista. Fui tecladista, Banda Mel, Sara Jane, Carla Cristina. Veio do Brasil, passei 16 anos tocando, produzindo musicalmente, tendo estúdio, tudo isso através do teclado. Nunca cantei na minha vida. Quando eu me converti, certo? Que aí eu montei um projeto de forró, que eu gostava de sanfona, tocando sanfona e precisava de um cantor. Nisso, meu amigo, eu passei 6 meses procurando um cantor. Não apareceu. Aí eu botei uma voz guia. Voz guia a gente grava lá no estúdio, né? Pra quando chegar alguém pra cantar. Sim. Aí o técnico de som falou, rapaz, aqui já o HD tá cheio. Ó, vou queimar isso e tu leva. Aí esse CD vazou. Então até hoje eu tô procurando um cantor. Como eu não achei, tá eu mesmo. Tipo assim, você sempre teve essa questão, sempre foi música. Você sempre entendeu que a música... a arte, sim, Sempre vivi da música e da arte da minha vida. Tudo na minha vida tem música, tem arte, tem som. Sempre foi daí, filho. E assim, a questão da música, né, da indústria musical, você viver da música, eu penso que para você também deve ter sido como muitos outros cantores que eu converso, que inicialmente todo mundo começa na música tem uma certa dificuldade, né? Com a questão financeira, porque quando você começa, você não tem o assessor, a banda, a equipe. É você mesmo. É só você, um CD, uma fita, dependendo da idade. Exatamente. Né? Um CD, uma fita e um sonho. Isso. Você vivenciou cada segundo e cada minuto dessa fase? Cada segundo e cada minuto dessa fase, e em todas as fases que você imaginar, sabe? Eu iniciei primeiro procurando cantor, como não achei, eu mesmo tinha que cantar, e já com a sanfona no peito, dentro de uma igreja, como isso, para as pessoas entenderem, né? Então já teve toda essa dificuldade cultural também, para que as pessoas conseguissem compreender, e eu também entender que o meu som que eu fazia era música e é adoração, independente de qualquer coisa, sabe? Já existia essa não vou chamar de discriminação, mas vou chamar de falta de entendimento, né, das pessoas na época, entenderem que um forró poderia se tocar dentro de uma igreja, um sanfoneiro dentro de uma igreja, então já tinha essa dificuldade inicial. Aí junto a isso já vinha a dificuldade também financeira, porque quando eu me converti, eu tocava fora secularmente, então eu tinha minha condição de viver. Tinha meu instrumento, tinha meu carro, tinha tudo. Aí eu fui perdendo tudo que eu tinha
assim, materialmente falando, eu perdi. Eu acho que se naquela época que eu me converti, se viesse alguém de televisão, que eu não tenho, às vezes, você veio para a igreja, você ganhou o quê? Eu dizia, tô desempregado. Não tenho dinheiro para pagar aluguel, perdi meus instrumentos, perdi tudo e tal. Mas eu estava feliz com Jesus, que isso que é o mais importante, sabe? Sim. Isso aí não tem preço. Então eu vivi todos esses processos, também de humilhação, também de não ter condições financeiras, CD, eu não tinha nem dinheiro para fazer a capa, eu colocava em Bocapil, né, que a gente fala. Bocapil? Talvez você não conheça isso, que é mais da roça, um pouquinho conhece, é de palha, né, que a gente fazia. Então eu enfrentei todas essas etapas. Vontade de desistir, vixe, tudo que você imaginar que a gente passa, eu passei. E qual que foi a sua força? Porque você falou que já teve vontade de desistir. O que fez você continuar? Rapaz, a misericórdia do Senhor. A misericórdia. Meu amigo, porque nesse dia mesmo que eu sentei com Jana, com minha esposa, que eu falei, Tazinha, bora desistir. Não dá mais não, entendeu? Que a gente decidiu fazer isso. Eu acho que Deus permite a gente ir até onde a nossa força consegue ir. Eu acho que chega um momento na nossa vida, acho não, com certeza ele faz. Deus gosta de brincar com a gente, né? Ele deixa ele andando ali. Quando acaba, que vê que a gente não vai dar mais, é a hora que ele pega a gente no colo e leva, sabe? Mas ele não faz isso por maldade. Faz para que a gente aprenda como aprendizado, como pai. Então, esses momentos, para mim, foram momentos incríveis. Há um exemplo, lembrei agora, você me falou, de dificuldades na música, eu na música já inserido, já casado, e minha esposa grávida de Caleb, meu filho mais novo, já estava com 9 meses, já estava quase 9 meses, na verdade, para nascer o menino, e a gente nunca tinha comprado nada, berço, não tinha dentro de casa a caixa de papelão que a gente colocava as coisas, já não tinha berço, não tinha roupa, não tinha fralda, não tinha nada, vezes nada. E aí eu me lembro muito bem que uma noite eu sentei assim, eu falei, meu Deus, e agora? E minha esposa falou, meu amor, e agora? Não tem nada, Caleb vai nascer, não tem roupa, não tem nada. E nesse dia, eu já tinha me convertido, eu já estava firme com o Senhor, eu recebi uma proposta de uma das maiores cantoras secular do Brasil para eu voltar a tocar. Chegou lá em casa 3 horas da manhã para me chamar. E eu não vou mentir a você, eu disse sim. Quase. Não, eu disse sim. Eu fui. Só quando eu acordei de manhã que eu falei com minha esposa, eu falei, olha, acabou os problemas. A cantora Y já me chamou, inclusive tem 40 shows que nós vamos fazer nos Estados Unidos, Japão, tudo isso, tal. Ela olhou assim dentro do meu olho e falou, filho, e o seu chamado com Deus, que você falou que tem um chamado com Deus, como é que fica? Ela falou assim, bem leve, sem ser pesada. O Espírito Santo soprou no meu ouvido, a minha graça te basta. Aí eu tive forças, eu falei, obrigado, Jesus. Liguei para a cantora, pedi desculpa a ela, mas eu iria seguir no meu caminho. Mesmo com meu filho para nascer, e eu sem ter fralda, sem ter roupa, sem ter nada para ele. E ali eu pude entender que verdadeiramente a graça do Senhor nos basta. A paz verdadeira, sabe aquela paz que não precisa lhe tirar da guerra, que no meio da guerra você tem a paz, você tranquiliza o seu coração e deita e dorme e diz, obrigado, Jesus, por tudo. Isso não tem preço, ninguém paga isso. Ali eu entendi a essência verdadeira do Evangelho. E hoje, do jeito que eu estou, firmado em Cristo, com os prêmios que já recebi, como ouro, platina, é a comunhão que eu tenho com os irmãos, viajar do Brasil inteiro e outros países e tudo. Tem um detalhe importantíssimo. A alegria é a mesma daquela de quando, às vezes, eu não tinha nem o que comer em casa. Então é isso. Jesus é isso. A alegria é a mesma. É a mesma. É a toda vez que vai cantar, força. Sobe para cantar, é como se fosse a primeira vez. Não quer dizer que a gente não vai ter momento de tristeza. Não acontece. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala, existe o dia mau na nossa vida, né? Todos nós temos. Mas, gente... O dia da aprovação. Mas quando chegar a parte de alegria, seja alegre também, né? Há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo de sorrir. E às vezes a gente só tá chorando. Chega o tempo de sorrir, não toma posse daquilo. Sorria também, extravase também. Então eu gosto de viver cada momento no seu tempo certinho. Viva a vida como se fosse o último dia. Isso aí. Aliás, a gente nunca sabe. Eu ouvi uma frase, Sandro, que eu até achei legal, cara, que eu achei incrível. Ela diz assim, ó, todos os anos você passa pelo último dia da sua vida.
todos os anos você passa por um dia que ele vai ser o último dia que você vai respirar, o último dia que você vai viver, e o grande enigma é que você nunca sabe quando é esse dia. Não sabe. Então, por isso que a gente tem que viver assim, desse jeito, né? Incrível. Tem que amar as pessoas, cuidar. O tempo aí novamente inserido no processo, tá vendo? O tempo. Por isso que eu amo. Eu amo. Boa. Eclesiastes 3 é tudo na vida de um ser humano. Se quer viver uma vida mesmo de paz e tranquilidade, entenda o tempo. Entenda o tempo. Entenda o tempo. Você fazendo isso, você vai passar a ser a pessoa mais feliz do planeta Terra. Porque na hora do tempo da dificuldade, você vai saber passar. Na hora do tempo da bênção, você vai saber administrar, que isso é importante também. E saber compreender. Até a fila, né? E às vezes a gente que é cantor, que está em gravadora, e tem um cantor que se destaca mais, eu não sei o que. Às vezes as pessoas falam, eu digo, gente, como respeitar a fila? Respeita a fila. Respeita a fila. E o que você pensa, por exemplo, isso que você falou, eu achei muito interessante. Porque tem uma geração mais nova, e a geração mais nova, geralmente, ela é uma geração que tem uma certa dificuldade em respeitar quem pavimentou o caminho. Isso. Né? Porque, assim, hoje tudo é mais fácil. Hoje uma pessoa, ela pode gravar um vídeo, se esse vídeo viralizar, ela fez a carreira. Ela dorme de um jeito e acorda de outro. Exatamente. A gente tem tantos cantores no Brasil que são exemplos disso. Pessoas que dormiram, postou um vídeo, quando acordou, o vídeo tá viralizado, assinou o contrato, etc. Muda a história. Só que a geração de antes era muito mais difícil. Era um trabalho árduo, era coisa de ir em rádio, entregar CD, rádio por rádio, ir em culto, no final do culto tá lá com o CDzinho a vendendo. Caixa de CD pra vender, e às vezes não vendia. DVD, às vezes não vendia, né? Não vendia. Voltava com a caixa toda vazia. Na mão. Já aconteceu muito isso comigo também, entendeu? Então, como você estava falando, essa coisa de entender a fila e de respeitar, honrar aqueles que já têm uma história construída, isso é até bíblico, né? Na verdade, tem gente que já pavimentou esse caminho para nós. Por que não respeitá-los? Sim. Tem gente, antes de chegar aqui... Talvez não esteja com os likes que você esteja aí, com os números que você esteja na internet, mas ele fez parte da sua história que você construiu. Foi ele que foi primeiro, foi ele que preparou esse caminho. Então, temos sim o tempo inteiro que está respeitando essas pessoas, cantores, artistas, seja lá o que for, pastor, e por aí vai. Honrar as pessoas acima de tudo. Agora, falando um pouco das suas músicas, agora esse é o melhor momento da entrevista, que é o momento que o Sandro canta. Meu Deus, não tem que cantar, não trazia sanfona. Olha aí, faltou só a sanfona. Na próxima. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas canções. Né? Em que momento foi que Deus deu essas canções pra você? Em que fase que você estava? Cada canção. Entendi. Deus gosta de brincar comigo. Gosta, né? Eu sempre fui, assim, de essência, tecladista. Sim. Sabe? Até as bandas que eu toquei, tudo direitinho, eu sempre fui tecladista, produtor musical como tecladista nas bandas seculares e tal. E gostei da sanfona. E sempre gostei. Um instrumento, assim, que eu sempre me apaixonei, amei. E aí, quando eu me converti, comecei a estar no louvor da igreja, aí eu sentava no teclado para compor alguma coisa, não saía nada, meu amigo. Eu digo, meu Deus do céu, nada. Aí, quando foi um dia assim, eu sentei na cama e peguei a sanfona. Aí, na hora que eu peguei a sanfona, já fui dando aquele rezão e a gente chega lá, a gente chega lá, e aí fui começando a cantar, louvar a Deus, e aí a coisa foi fluindo. Então, fluía dessa forma, desse jeito, e terminou sendo um jeito, eu não vou dizer diferente, mas o único jeito que eu sabia cantar, que eu sabia fazer, né? E aí a coisa foi acontecendo, e as composições vinham, depois os amigos compositores também mandavam, sempre foi assim muito natural na minha vida a música, no evangelho ainda, né? Porque no secular eu me esforçava. Não é que eu não me esforce hoje, mas o trabalho era dobrado, assim, para se ter alguma coisa, né? Mas como Deus tinha um propósito comigo, que era levar a música com alegria, através da alegria, hoje o trabalho que a gente faz é muito evangelístico também, é muito na rua, né? E aí chega gente de tudo quanto é lado, cristão, não cristão. Teve uma vez que eu fui cantar numa cidade pequenininha, não lembro o nome da cidade, mas foram 12 ciganos que se converteram assim, eu cantando arrasta-pé, a alegria do Senhor é a nossa força, alegria, um negócio desse jeito.
E aí, no meio ali do negócio todo, Deus operou, não teve que parar, botar fundo musical do jeito que estava ali. A gente foi, ó, a alegria do Senhor, nossa força, Jesus. Eles começaram a chorar, quem quer ser, veio 12 ciganos. Então, são coisas diferentes que Deus vai fazendo. Não estou dizendo que é certo ou errado, quem é melhor ou quem é pior. Mas eu estou dizendo que não existe forma, sabe, para essas coisas. Então, é assim que Deus vai fazer e a gente vai seguindo do jeito que Ele quer. Agora, eu queria que você cantasse pra gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Cantar sem instrumento, sem nada aqui. Vambora, na garganta, negão. Vambora, Bahia. É Bahia. Então vou lançar que Deus é top, né? Vai. O meu Deus é top, Ele é demais. Sou abençoado pela herança do meu pai. O meu Deus é top, Ele é o amor. Eu vivo caminhando na presença do Senhor. Foi na cruz que Jesus salvação me deu e derramou sua graça para os filhos seus. Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer. O nome de Jesus tem todo o poder e o meu Deus é top, Ele é demais. Olha a levada do negão. Sandro, cara, que pessoa incrível. Eu queria que, antes da gente finalizar, eu queria... Essa pergunta aqui não tá no roteiro. Entendi, fica à vontade. E essa pergunta aqui, eu queria que você falasse ela pra gente. Se hoje fosse o último dia do Sandro Nazireu na Terra. Sandro, Deus falasse assim, ó, já cumpriu o que tinha que cumprir, meu filho, agora vem aqui pra perto de mim. E você tivesse a oportunidade de, no último dia de vida, você deixar uma mensagem que fosse vista e ouvida por todo mundo. Qual seria a última mensagem de vida do Sandro Nazireu? Ame. Ame. Mesmo que seja ferido, ame. Decida amar. O amor supera todas as coisas. O amor é compreensivo. Apenas ame, abrace, ande junto. Ame. Amor não tem outra coisa não, filho. Sim. Só isso. Jesus Cristo é amor. É a diferença de tudo. Você vivendo em amor, tá tudo resolvido. Ame hoje, ame amanhã, ame até Jesus voltar, né? De qualquer coisa, é um mandamento. É um mandamento, né? Não adianta. E outra, é amor ao próximo, sabe? Porque não tem como a gente amar Deus se a gente não amar o próximo. Senão você vai ficar morrendo de amor por todo mundo, apaixonado, que às vezes as pessoas pensam isso. Não é isso não, gente. Até você compreender um erro que alguém fez com você é uma forma de amor. Sabia disso? De você entender e perdoar e dizer, pai, perdoa porque não sabe o que faz. Sabe? É lindo também como você amar sua família, sua casa e amar também seus amigos. Mas sem amor não tem como. Nós temos que amar. A igreja tem que amar de verdade e em verdade. Está resolvido todo o problema do ser humano na Terra. Ame. Esse foi o Sandro Nazireu aqui no YangCast. Já pra deixar um gosto de quero mais e já marcar a segunda. Vamos lá. E aí eu só trago a sanfona na segunda. Já trago a sanfona. Mas na verdade ele não trouxe a sanfona, já porque ele falou, bom, eu vou cantar nessa só no gogó e na segunda a gente toca a sanfona. Sandro, fala como é que tá a sua agenda, quem quiser te agendar, entrar em contato, pode deixar suas redes sociais, faz teu nome. Perfeito. Viu, gente? Eu sou Sandro Nazireu, pra quem não me conhece. Filho de Deus, seu irmão em Cristo. É muito bom se você puder me seguir lá no meu Instagram. Eu tô olhando, a câmera tá ali, filho? Essa aqui, ó. Aqui, ó, eu olhando pra lá. Então me siga no meu Instagram, que é Sandro Nazireu. Lá vai ter também minhas plataformas digitais, como YouTube, Spotify, minhas canções, as minhas falas também. Você vai conhecer um pouquinho da minha família, da minha vida. Chegando lá no Instagram, Sandro Nazireu, você me encontra em tudo quanto é lugar e a gente vai pra cima na presença do Senhor. Para facilitar, o que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui na descrição as músicas no Spotify, o contato de agendas, o Instagram também do Sandro Nazireu. Glória. Siga o Negão lá, vocês viram aqui que o Negão é gente boa demais. Siga ele lá no Instagram, acompanha as músicas aí. E aí a gente vai deixar pra vocês tudo aqui na descrição. Sandro, muito obrigado por você ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço de coração. Obrigado, Deus continue lhe abençoando sempre. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. Com certeza. Com a sanfona também, que eu não sou nenhum besta. E vai ser um momento incrível. Obrigado mesmo de coração, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Me senti em casa com você. Cara, parabéns. Eu amo baiano, mano. Baiano não tem como. Baiano é o melhor povo do mundo. Se você não gosta de baiano,
antes, tem alguma coisa errada. Tem que ir pra igreja, fazer oração aí, que alguma coisa tá errada. Essa entrevista, ela foi muito importante, nós aprendemos diversas lições, e uma lição que nós aprendemos aqui, que é o pilar de tudo, é a lição justamente sobre o amor, né? O amor, ele não pode jamais virar um chamariz político. O amor, ele é um mandamento. Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu a lei, e quando algumas pessoas pensavam que ele ia dizer assim, olha, agora a lei está cumprida, vocês não precisam mais dela. Ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele deixou um novo mandamento. E esse mandamento tem se tornado ultimamente mais difícil do que os 10. E esse último mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Exerça esse amor. Ame as pessoas, independente do que essa pessoa fez, independente de quem ela é, independente da religião, porque amar as pessoas é um mandamento de Cristo. E quando Cristo diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, isso não se limita a quem você conhece, isso não se limita a um familiar, isso não se limita a amar quem é o teu parente. Muito pelo contrário, amar e amar principalmente os diferentes. Como se ama um diferente? Como se ama alguém que tem uma visão diferente da sua, alguém que tem uma crença diferente da sua? Amar é desafiador, mas é recompensador. Porque se você amar, você vai entender o que de fato é ser um cristão genuíno. O que de fato é exercer o que Jesus fez. Esse foi o nosso episódio de hoje do YangCast. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, e a minha produção vai deixar aqui para vocês o próximo episódio. Tá aqui aparecendo aqui na tela, é só você clicar e dentro de 5 ou 6 segundos eu vou te receber e a gente vai continuar maratonando YangCast por hoje. Eu e você e eu, todos juntos. Deus abençoe sua vida.